para terminar, né, o nosso assunto aí introdutório de núcleo, cromossomos, cariótipo, agora a gente vai falar de um assunto que, né, vem sempre sendo citado, né, e que gera ainda muitas dúvidas e muitos debates, que é a clonagem. Mas o que seria clonar? Né? Quando a gente fala assim, um cientista clonou uma ovelha. Então, clonar, na verdade, nada mais é do que obter uma cópia, ou mais, dependendo do tipo de clonagem, de um ser vivo. Então, quando eu me refiro a um clone, eu estou me referindo, né, a um ser vivo obtido através desse processo de copiar um ser vivo já pré-existente. Então, clonagem nada mais é do que fazer cópias. E às vezes nós temos aquela ideia de que clonagem é alguma coisa que acontece em laboratório, algo que é muito difícil de se fazer, algo que o homem criou, quando na verdade isso não é o real, isso não é o que realmente a gente percebe, principalmente nos seres vivos. A clonagem, ela é um processo, ela é um fenômeno que ocorre sempre. Existem seres que fazem clonagem de si mesmo, mas se nós considerarmos, por exemplo, uma célula, a célula ela faz clonagem o tempo todo. Quando uma célula ela se divide e dá origem a duas idênticas, num processo que a gente chama de mitose, a gente vai ver isso depois, e isso é uma clonagem. Uma célula está dando origem a outra idêntica a ela. Então ela está fazendo uma cópia de si mesma, né? O DNA, o nosso DNA, quando a célula vai se dividir, o DNA ele se duplica, ele faz uma cópia de si mesmo para que as células tenham as mesmas características. Então a clonagem ela não é um fenômeno de ficção científica, um fenômeno que o homem provoca. Pelo contrário, tá? A clonagem é algo que ocorre naturalmente. O que o homem pode fazer é induzir esse processo, como a gente vai ver mais para frente. Então, vamos primeiro mostrar, né, que a clonagem ela é um processo natural. As bactérias fazem clonagem o tempo todo, né? As bactérias, quando elas realizam o processo de divisão celular, a reprodução bacteriana, nada mais é do que um processo natural de clonagem. Então a gente tem uma célula mãe. Aqui no caso a gente está fazendo, né, mostrando um processo que é chamado de bipartição ou cisciparidade, que nada mais é do que essa bactéria duplicar o material genético. Então ela clonou o material genético dela. Se a gente partir do pressuposto que as mesmas informações que tem, né, neste DNA vão estar no outro DNA, pode existir aí fenômenos que vão alterar esse DNA, como o caso da mutação, mas é um evento ao acaso, né? Não existe uma predisposição, né? Não é nada pensado. A mutação é um evento aleatório. Mas vamos supor aqui que a gente não está tendo uma mutação, né? A bactéria ela duplicou o material genético, clonou o material genético. Depois ela vai se dividir e dar origem a duas células filhas, duas bactérias filhas, idênticas à célula mãe. Então, se um ser vivo dá origem a outro idêntico a ele, isso é uma clonagem, tá? Então, os clones naturais, eles são muito comuns em seres unicelulares, né? As bactérias, por exemplo, existem algumas que elas conseguem duplicar a população delas a cada 30 minutos. Então, né,
seres unicelulares conseguem realizar vários processos de divisão, elas conseguem clonar várias vezes num espaço muito curto de tempo. Então, seres unicelulares, não só bactérias, como também alguns protozoários fazem esse tipo de reprodução. Então, é um processo comum, muito comum, por sinal, nos seres unicelulares. Mas as plantas também podem fazer isso. No caso da grama, do morangueiro, por exemplo, a gente também vê uma clonagem. No caso do morango aqui, a gente tem a planta, que eu vou chamar de planta-mãe. A planta aqui ela pode fazer reprodução sexuada, mas o que acontece no morango? Ela tem esses prolongamentos aqui, e de tempos em tempos, de regiões em regiões, surge uma planta filha, que tem a mesma característica genética da planta mãe. Quando essa planta aqui crescer, essa planta filha crescer, ela vai ter as mesmas informações genéticas, ela vai ter as mesmas características dessa planta mãe. Então, o morangueiro aqui, quando surge uma planta filha, essas plantas filhas são clones da planta mãe. Então, um indivíduo está dando origem a uma cópia de si. E aí a gente tem a definição do que é a clonagem. Então, vamos passar para a influência do ser humano nesse processo natural. O ser humano ele pode clonar vegetais, por exemplo. Quando a gente usa mudas, a gente está pegando parte de um vegetal, cultivando essa parte, e esse vegetal acaba dando origem a outro idêntico ao primeiro. Então, também pode ser definido como um processo de clonagem. Bananeira também, o ser humano usa muito partes da bananeira para clonar a planta-mãe. Então, não sei se vocês conhecem, mas já devem ter visto, no caso das violetas, é comum as pessoas cortarem as folhas da violeta, mergulham essas folhas num copo com água, e dessas folhas começam a brotar raízes. A pessoa pega essa folha com raiz, transfere para um vaso com terra, que é onde vão estar os nutrientes que a planta necessita, e aí dá origem a outra violeta. Então a gente, com o processo de muda, de usar mudas, a gente está simplesmente clonando um vegetal. No caso da bananeira, existem várias partes que podem ser usadas como mudas. E aí o agricultor lá, ele pega essas partes, planta no solo de novo e dali vai nascer outra planta. Então, o que a gente está fazendo aqui, nesses casos em que a gente usa muda? A gente está fazendo uma cópia de um ser vivo pré-existente. A gente está pegando uma parte desse ser vivo para fazer com que surjam, que nasçam outros seres vivos idênticos ao primeiro. Então, a gente está copiando. Por consequência, nós estamos clonando. A técnica de usar mudas é um processo também de clonagem. Então a gente percebe aí que a clonagem realmente não é uma coisa de laboratório, uma coisa de ficção científica. A clonagem nada mais é do que processos naturais, em que o homem pode ou não interferir.